E sábado tem clássico entre Santos e Corinthians em Itaquera. O Peixe busca a reabilitação enquanto o rival não vence há 5 jogos. E a gente vai conversar aqui no estúdio com o jornalista Alex Frutuoso sobre a situação das equipes, né? Será que vai deixar aí o clássico mais tenso do que o normal, Alex? Boa noite para você. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos. Normalmente o clássico já é um jogo mais tenso, né? Já tem esse clima um pouco mais pesado. E a situação das equipes reforça um pouco esta condição. O Corinthians, como você disse, não vence as 5 partidas, tem a ausência do seu treinador que foi expulso na última partida e também do Fagner, lateral direito. E nós temos no Santos a ausência do Lucas Veríssimo. Sem contar o fato, a gente está vendo imagens aí do primeiro turno, né? O jogo na Vila Belmiro que o Santos venceu por 1-0, sem contar o fato de que o técnico Sampaoli, por essa ausência do Lucas Veríssimo, deve alterar mais uma vez o esquema tático da equipe, voltar a um sistema com 2 zagueiros ao invés de 3 zagueiros, com o Pará voltando à lateral direita, é o que está sendo treinado aí nos últimos dias. O torcedor ainda não entendeu muito bem a filosofia do Sampaoli de mexer muito na equipe, mas o mais importante, Fabinho, em relação a essas mudanças é que o Santos precisa ter uma postura fora de casa mais próxima da que ele tem quando joga como mandante, né? A equipe, quando recebe, por exemplo, nesse jogo que a gente está vendo do primeiro turno, amassou o Corinthians, como fez contra o Palmeiras também, mas quando chega fora de casa, independentemente do esquema tático, se com 2 zagueiros ou com 3 zagueiros, o time não consegue se impor. Apesar de ter uma ótima campanha como visitante, consegue às vezes os resultados, mas não apresentando um futebol vistoso. E é o que se espera num jogo tão difícil como esse, que tem, para as pretensões dos 2 times, é muito importante para a classificação do campeonato. E você acha que o Santos vai entrar em campo de forma diferente? Deve haver uma mudança no esquema tático? É exatamente isso que eu estava colocando. O Sampaoli, ele não revela o time antes, né? É uma surpresa muitas vezes para os jogadores. Ele treina 2, 3 formações diferentes durante a semana e avisa os atletas na véspera do jogo, né? E para alguns isso é ruim, mas ele diz que é um procedimento que mantém todos motivados. Eu apostaria nessa mudança para 2 zagueiros, até pela suspensão, repito, do Lucas Veríssimo. Ele não vai mexer na posição do Gustavo Henrique, que joga mais pela esquerda. Pode ser até que o Aguilar volte ao time, que faz melhor esse lado direito da defesa. Então, o que eu espero realmente, independentemente, repito, das questões táticas, de quantidade de zagueiros, 2 ou 3, que o Santos tenha uma postura diferente, um pouco mais corajosa contra o Corinthians em Itaquera. Faz tempo que o Santos não vence lá, venceu na Copa do Brasil de 2015, né? Única vitória, aliás. E agora valendo uma vaga aí, né, na Libertadores, você acha que o pessoal vai ficar mais empenhado? É um confronto direto. O Santos tem uma condição até no campeonato, que tem o Flamengo como virtual campeão, tranquilo hoje na 3ª posição. O Palmeiras tem 54 pontos, o Santos tem 51. O Corinthians, que é o 5º colocado, tem 44, são 7 pontos de vantagem. Né? E o São Paulo, que é o 4º, tem 46, ou seja, mesmo que o Santos perca essa partida contra o Corinthians, ele vai para 2 jogos em sequência em casa contra Bahia e Botafogo, com boas chances de se manter nessa posição. Então, a busca hoje é por uma vaga direta na Libertadores, os 4 primeiros colocados vão. Se o Flamengo for o campeão da Libertadores, obviamente abre uma vaga na sequência. Então, o Santos se mantendo em terceiro e brigando até pelo 2º lugar, que é importante por conta da premiação, são 30 milhões de reais para o 2º colocado. O Santos tem que brigar por isso. Repito, o título é algo muito distante, né? O Flamengo está, além de muito bem na tabela, está jogando muito melhor que os outros. A gente falou semana passada que daria, talvez, mas agora já está dependeria. Matematicamente existe a possibilidade. Só que é impensável o Flamengo jogando o que jogou ontem, por exemplo, goleou o Grêmio na semifinal da Libertadores por 5-0, despencar o rendimento técnico do Flamengo. É algo improvável. E o Santos teria que emendar uma sequência de vitórias, o próprio Palmeiras. Tem o último confronto do campeonato, que vai ser na Vila Belmiro, mas eu desconfio que quando essa partida acontecer, na última rodada, o Flamengo já vai ter resolvido a vida dele no campeonato, mas o Santos tem que cumprir o papel dele. Profissionalmente, os jogadores têm que entrar em campo, buscar o melhor, buscar a melhor classificação
vencer as partidas e, se acontecer um acaso, se aproveitar disso. Mas acho que o torcedor está consciente hoje que a briga do Santos é com o Palmeiras pelo segundo lugar e se manter afastado de quem está chegando ali, o São Paulo e o Corinthians principalmente. A gente tem 1 minutinho e meio para encerrar. Dá para você falar um pouquinho do Corinthians também? Porque tem muitos corintianos, né, assistindo a gente. O Corinthians é uma equipe que tem enfrentado uma dificuldade que é a forma como o time joga. O próprio torcedor do Corinthians, que até o momento que o clube venceu o Campeonato Paulista, aceitava esse jeito de jogar que o Carille coloca, e agora já não está mais aceitando, né? Um time muito defensivo, muito reativo, que faz poucos gols, vai ter que mudar essa característica para esse jogo de sábado, precisa do resultado, vai ter que tentar abafar o Santos e dar o espaço para o contra-ataque. Aliás, vai ao encontro de toda a grande discussão que tem surgido no futebol brasileiro, como 2 treinadores estrangeiros, o português Jorge Jesus no Flamengo, que é um treinador da 6ª Liga do futebol europeu, está fazendo um trabalho tão diferente no Brasil, São Paulo também. Os nossos técnicos têm ficado para trás. Por quê? Se acostumaram a jogar pelo resultado, jogar de forma defensiva, e o próprio corintiano sentiu isso, como o palmeirense está sentindo, outros torcedores também. Chegou o momento de se fazer uma reflexão em cima do futebol brasileiro, se vale a pena apenas jogar pelo resultado, jogar pelo emprego do treinador, ao invés de você apresentar um espetáculo melhor para o torcedor. Maravilha, Alex. Semana que vem tem mais, né, informações sobre o mundo do futebol. Boa noite para você. Obrigado, Fabi. Até a próxima.